Olá, sejam todos bem-vindos ao Podeng AEPA, o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e Região, em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou Adílio Rocha. Eu sou Marina Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos para mais este episódio. E hoje nós vamos falar sobre geógrafos em foco, reconhecimento e desafios do sistema Confea-CREA. Nós temos dois convidados, o Danilo e o Gustavo, ambos geógrafos. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Eu gostaria de pedir para vocês para poder falar um pouquinho sobre de onde que vocês vieram, como que surgiu a profissão, contar, né, para as pessoas entender quem são esses profissionais que vão estar com a gente aqui hoje nesse bate-papo. Posso começar? Então, tudo bem, pessoal? Meu nome é Gustavo Souza Marinho. Eu nasci na cidade de São Paulo, mas eu fui criado na cidade de Três Pontas. Por que eu decidi fazer geografia? Quando eu era criança, eu sempre viajava bastante entre o sul de Minas e São Paulo, porque parte da minha família era daqui de Três Pontas, então eu sempre observava as paisagens das montanhas, dos rios. E aí, quando eu formei no terceiro ano, eu tive um interesse. Falei, não, eu acho que, e pelas discussões também das disciplinas, entre todas as disciplinas da escola, eu falei, não, é que do mais certo é a geografia, que eu consigo entender, eu consigo comentar. Eu fiz o Enem, e aí eu consegui entrar em 2016 na geografia da Universidade Federal de Alfenas, e formei em 2020, lá na pandemia. Então, no começo, nessa parte da graduação, eu foquei meus estudos dentro do que a gente chama de geografia física, na área do relevo, que é a geomorfologia. Mas também, acabei na área da uso e ocupação do solo. E aí, meu TCC foi numa unidade de conservação, que é a Serra de Três Pontas, que é aquela serra do Milton Nascimento, aquela serrinha com trenzinho, a Serra de Três Pontas. Que ele era de lá, né? O Milton Nascimento foi criado lá em Três Pontas. Então, depois eu participei eu entrei na licenciatura, eu sou formado também na licenciatura, então sou professor também de geografia, só que eu comecei a fazer o mestrado em 2024. Na área de cidades médias. Eu estou estudando Três Pontas, um bairro de lá que é Minha Casa Minha Vida. E a gente está vendo a questão de como que eu posso perceber a questão dos moradores com relação aos problemas dos bairros e como podemos melhorar com base no relato deles. Então, acho que e na área profissional, assim, eu já tive algumas experiências como geógrafo na área de perícia ambiental. Eu já auxiliei algumas perícias, fazendo alguns mapeamentos. Eu não era o perito principal, mas eu ajudava a fazer os mapas, apontava algumas questões, mas era ligado a áreas de desmatamento. Também deixei o meu nome, né, que tem que deixar lá na comarca de Três Pontas, porque tem que deixar, para ser perito tem que ser nomeado, é um processo, e você pode deixar os nomes nas comarcas. Aí tá lá, vamos ver se um dia for chamado, eu tenho que ver se tem interação, se não tem com a minha área que eu tô trabalhando atualmente. Mas se tiver, vamos embora. Acho que é isso. Eu sou Danilo Lenini, sou formado em licenciatura e bacharelado na Universidade Federal de Alfenas, a mesma formação e o mesmo orientador de mestrado também, que é o Evânio Branquinho, também na Unifal. Eu estou doutorando na Universidade de São Paulo, no programa na pós-graduação em Geografia Humana. Minha orientadora é a Amélia Luísa Damiani. Eu saio da Geografia Agrária no TCC, vou para a Geografia Urbana no mestrado. E agora eu estou na Geografia do Trabalho, então a gente tem essas áreas de pesquisa, né, dentro da geografia. E o meu interesse pela geografia, ela surge também na escola, no ensino médio. Eu sou aluno de educação base, de escola pública. Minha educação básica foi toda na escola pública. E eu sempre tive algumas referências que são os nossos professores, né? São as nossas referências assim, principais quando a gente é criança ali na escola. Então, me chamou muita atenção a geografia naquele momento e depois como um desafio. A geografia, ela é desafiadora porque ela tem várias áreas dentro dela.
Você estuda filosofia, você estuda biologia, você estuda matemática, questões ambientais, enfim. Então, ela é um arcabouço muito desafiador, a geografia é desafiadora. E nós gostamos de desafio, né, Gustavo? Com E certeza. por isso que nós escolhemos a geografia. Eu digo isso nós porque não se faz geografia sozinho. E foi na geografia que eu encontrei essa possibilidade de fazer junto também. Eu sou pernambucano, vocês percebem um pouquinho do meu sotaque. Eu sou pernambucano, de Custódia, do sertão nordestino. Morei um tempo em São Paulo, onde eu trabalhei lá em Cubatão. Depois fui para Alfenas. Trabalhei em alguns lugares, como a Prefeitura Municipal de Alfenas. Também em consultorias ligadas à pesquisa eleitoral. E depois me tornei professor substituto da Universidade Federal de Alfenas. Meu contrato encerrou recentemente. E a minha área mais é nesse sentido de pesquisa, trilhando esse percurso para se tornar professor universitário também, consultorias também. E recentemente eu estou conselheiro do CREA, indicado pela universidade, pela Unifal, representando a instituição de ensino, na Câmara de Agrimensura. Muito bom, vocês dois aqui com a gente hoje. Como são o tema hoje, né, Geógrafos em Foco, a gente vai falar um pouco sobre o reconhecimento e o desafio no sistema do CONFEA e o CREA, né? Que já casei com a nossa próxima pergunta, que é como surgiu esse seu envolvimento com o sistema do CREA e CONFEA? Bem, comigo, dentro da universidade, antes do sistema CREA-CONFEA, eu já estava um pouco articulado com a AGB, que é uma associação dos geógrafos brasileiros. Até trouxe um livro dela. Essa aqui Recomendar, desculpa. Esse aqui, professor Charles de la France Antunes, que é o atual presidente da associação. Essa é uma associação dos geógrafos brasileiros, AGB. Origens e Transformações. Porque hoje em dia eu sou o diretor da seção local Alfenas, da AGB Seção Local Alfenas, mas também, então, por que isso? Porque eu vi a importância de entender por que existe minha profissão. E é daí que vem quais são os posicionamentos, os diferentes posicionamentos políticos, quais são as possibilidades de emprego. E aí, depois da AGB, assim, desde 2018 que eu estou dentro da diretoria, eu comecei a participar do CREA Júnior, Núcleo Alfenas. Então, a gente fazia... Mas eu entrei no CREA Júnior em 2020, na época da pandemia. Então, a gente fazia umas lives, porque era o que podia fazer, sobre alguns profissionais de cada área, porque lá em Alfenas eram mais a engenharia civil, a agronomia e a geografia. Então, a gente sempre tentava fazer algumas lives nesse sentido para valorizar o profissional. Então, eu falei, nossa, que legal. Aí até eu falo, né? A gente deixou no nosso canal do YouTube da RT do geógrafo, como preencher uma RT, que é a anotação de responsabilidade técnica, que é um dos documentos mais importantes que a gente tem dentro do sistema. Aí, que a gente não tinha um passo a passo, assim, Tem no site do CREA, mas não assim, mais de 1 hora, 2 horas, sabe? Assim, a gente foi falando, foi mó legal, uma grande experiência. E a partir disso me despertou o interesse de participar mais e cada vez mais do sistema. Hoje em dia a gente tem uma proposta, né, Danilo, da Associação dos Profissionais Geógrafos do Sul de Minas, que é a Progel Sul de Minas. Mas isso a gente pode comentar um pouco depois, né? Sim. Acho que... A minha aproximação com o CREA também foi através do CREA Júnior. É um perfil da geografia Unifal. A gente sempre está procurando participar de tudo. Seja de uma representação, seja no movimento estudantil, numa associação. Então, é um perfil da geografia Unifal. É por isso que não é à toa que ele participou do CREA Júnior também. E... quero fazer assim, um parênteses para agradecer, porque essa cadeira que eu ocupo hoje enquanto conselheiro foi uma luta da Progel, a Progel Minas, em nome do Jackson e do Leonardo, eu agradeço, e também do professor Rodrigo Pisani, que ele na instituição enquanto professor, e a Progel articulando também, né? Então, essa parceria possibilitou hoje eu estar ocupando a cadeira de conselheiro no CREA.
Posso complementar também? Claro, fica à vontade. Eu gostaria também de agradecer o professor Rodrigo Pisani, porque, além de ser meu orientador do TCC, ele também ajudou a fundar, junto com o Leonardo, a questão da empresa júnior, da geografia, que é a Geoativa Júnior, em 2018, 2019? Não vou lembrar exatamente. Também, mas é por aí, acho que é entre 2018 e 2019, não tem problema não. Mas, assim, foi muito importante, porque hoje em dia o pessoal, a gente não tem uma empresa específica de geografia aqui na nossa região, aqui no sul de Minas. Então, é a única empresa que a gente tem. E ela está conseguindo fazer alguns trabalhos bem interessantes, como a questão do recadastramento urbano, da atualização da planta cadastral, pegar um drone assim de um jeito mais simples, né? Passar o drone nas casinhas das pessoas e avaliar se aumentou ou não o tamanho da área construída, e depois passa a informação para a prefeitura, e a prefeitura consegue regularizar a questão do IPTU das pessoas, porque às vezes tem municípios que nunca fizeram isso. Então é uma questão social muito forte. A empresa Júnior também já tá avançando um pouco, tá ajudando a fazer o plano diretor de alguns municípios. Então vai escalonando, né? E tudo isso porque o professor Rodrigo José Pisani ajudou, e também o Leonardo da Progel, né? Isso, essa parceria, ela possibilita o conhecimento, principalmente quando nós estamos na condição de alunos. É muito importante essa parceria da universidade com as associações profissionais, porque quando a gente está na universidade, há essa preocupação de passar nas disciplinas. Depois a gente se preocupa na questão do mercado de trabalho, né? Mas mantém muito vivos os debates, você ter os professores universitários envolvidos com as associações profissionais, porque a gente fica atento ao que está acontecendo. Então, essa aproximação com o CREA surge nesse, vou dizer que é um campo de disputa, né? Porque nada para a geografia, hoje dentro do sistema Confrea-CREA, talvez para algumas outras profissões, mas vou dizendo da nossa realidade, é algo que foi nos dado, ou nos oferecido. É nesse lugar de disputa, de luta, de parceria e de conquistas. Essa empresa Júnior, vocês têm ela só em Alfenas? Ela E atende só Alfenas ou toda a região? Toda a região. Quem quiser procurar, pode procurar pelo Instagram, se não entra em contato com a Universidade Federal de Alfenas. Hoje em dia, quem é o professor responsável não é mais o professor Pisani, né? É agora o professor Clipson. Mas é nesse sentido. São várias atividades. Todas as atividades ali têm relação com nossos laboratórios, então, análise de solos, análise geológica, mas num sentido não tão aprofundado, né? Porque também nossos equipamentos são limitados também dentro da nossa universidade. Mas nessa parte do drone a gente consegue ajudar. A empresa Júnior também já ajudou a fazer um projeto no monitoramento da Covid-19 aqui no sul de Minas. Também já ajudaram o movimento social lá, o MST, lá de Campo do Meio, com a análise do uso e ocupação do solo, que ajudou dentro do processo judicial deles. Então, tem uma função social também. Não é só uma empresa por ser empresa para ter lucro. A empresa Júnior não tem esse objetivo. Ela tem o objetivo dos alunos terem uma experiência. Porque dentro da nossa região, a gente tem dificuldade de encontrar um estágio e nós temos a dificuldade com um emprego. Então, a gente pode ir lá bater na porta de uma empresa, uma pessoa pode aceitar a gente como estagiário, ou pode não ter. A gente pode ir na prefeitura, que também é um lugar que a gente pode ter estágio, e pedir vaga, e eles podem dar, mas também pode negar. Foi criada a empresa Júnior nesse sentido para ajudar. Hoje em dia é uma das empresas Júniors que tem uma arrecadação alta por causa dos altos projetos que vêm das prefeituras. Prefeituras geralmente têm desconto para fazer a parceria da universidade. Eu já fiz parte da empresa Júnior por um tempo, mas logo eu saí porque depois eu fiz uma outra questão profissional que eu participei do plano diretor lá de Três Pontas, que eu tive que dedicar um pouco mais, que eu era representante da sociedade civil. Mas foi bem interessante a empresa Júnior. Recomendo, quem puder, participe, conheça, tá bom? Uma recomendação. As empresas júnior das universidades são muito importantes. São muito importantes. E torna mais acessível também, não a comunicação, mas a questão do custo também para poder fazer os trabalhos e auxiliar ali os segmentos diferentes, né?
É importante, ouvindo você falar justamente sobre isso. E especificamente dos geógrafos, que é de todas as engenharias que nós ouvimos aqui, né, e vendo que tem delimitação, muitas, né, importância dos diferentes engenheiros para construir a sociedade como um todo, saber da importância, né, não limitar só pensando geógrafos, geografia e aquilo que a gente entende lá da escola, né? Isso. E tem uma questão muito importante também, que há uma crítica às empresas júnior vindo de alguns profissionais, porque eles dizem, é um serviço mais barato, tá tirando a vaga daquele profissional. E é contraditório, porque hoje você tem uma discussão no sistema Confea-CREA da não entrada de estudantes, da não procura das engenharias, e você também tem uma questão que tem pouca gente se formando, porque pouca gente está entrando, a gente vive uma crise do sistema educacional brasileiro, vocês sabem disso, uma crise do trabalho também, e é muito contraditório, é muito delicado, e eu sempre digo sobre isso, a gente tomar muito cuidado em fazer esses apontamentos, porque você tem uma empresa júnior, que é o primeiro contato ali daquele estudante, daquela estudante, com a questão do mercado de trabalho ou com algum projeto e você faz essa crítica, então é um momento de a gente repensar sobre isso, né? Se você é um sujeito que já está inserido no mercado de trabalho, é preciso pensar que você está trilhando um caminho e outros vão trilhar esse caminho também. Então você se torna uma referência ou ajuda a construir. Acho que esse é o objetivo. E no futuro vai conscientizar mais ainda o setor privado, né? Provavelmente para enxergar a importância do papel e suprir as demandas, né? Que é o que a empresa júnior faz. Danilo e Gustavo, vamos falar um pouquinho agora de formação e identidade profissional. Qual que é o papel fundamental do geógrafo na sociedade e como que ele se diferencia entre outras profissões na área ambiental e territorial? Então, o geógrafo, ele é bem complexo. É um profissional que a gente fala que é bem completo, é um profissional que dentro da nossa formação a gente tenta buscar a totalidade. O que é a totalidade? Existe um fenômeno, um processo que ocorre no nosso, que a gente vai chamar de espaço geográfico, e aí a gente precisa entender ele em todas as questões, todas as possíveis... O que dá para fazer? Por exemplo, tá dando enchente em Pouso Alegre. Por exemplo, a gente está aqui. Por que tá dando enchente? Será que é só a parte natural ou a parte social também está contribuindo? Então, tem um pouco do território, tem um pouco do ambiental. Mas também tem a questão... Está atingindo algum bairro de população vulnerável? O que acontece? No Brasil tem muita ocupação irregular. Tudo bem, pode ser regular também, porque está tendo as mudanças climáticas, o planeta está aquecendo, aquela conversa que o clima está mudando, está tendo, às vezes, mais eventos de chuva, às vezes menos, então a gente não tem mais como ficar prevendo. Então, e aí? Sabe? Então, a importância do geógrafo, ele vai se diferenciar a partir do momento que ele começa a se aprofundar. Esse aprofundamento do que outras profissões dentro do sistema do CREA, Confea. Por mais que tenha, sim, um engenheiro ambiental que trabalha com enchente, com bacia hidrográfica, trabalha, assim, com planejamento urbano. Tudo bem, tem um engenheiro um civil, ou que trabalha mais com as questões de drenagem urbana. Tudo bem, cada um tem seus diferenciais, seus potenciais, seus graus de aprofundamento. Mas o geógrafo, ele tem a questão forte da sociedade e natureza integrada. E da questão da busca da totalidade. Provavelmente as outras também tenham. Só que o geógrafo, a gente toda pesquisa que a gente vai falar. A gente até quando na banca de TCC eles cobram, mas por que você não falou disso? Você sabe que tem relação disso. Ou no mestrado, você falar disso. Porque são muitas áreas, são muitas questões. Pode ser tanto uma questão mais ligada à infraestrutura, ligado, por exemplo, a um desastre, um cataclismo que nem lá no Rio Grande do Sul, né? A geografia ela é extraordinária nesse sentido, porque se você tem um determinado evento, que ele está ali, ele tem uma materialidade que está muito óbvio, está aparecendo aquilo, você tem que fazer todo um processo de abstração, de você sair daquilo que parece óbvio e, na verdade, não fazendo quebra-cabeça, mas
na verdade, espalhando as peças do quebra-cabeça. É o contrário, a gente não vai reunir as peças, a gente vai espalhar para identificar as questões sociais, as questões ambientais, as questões políticas, socioeconômicas. Então, o geógrafo e a geógrafa, eles são esse profissional que reúne esses elementos, parte do fragmento ali daquela escala menor para uma escala maior, tem essa capacidade de entender a conjuntura, todos os processos, que a gente vai dizer que é essa totalidade. Então, o geógrafo ele é extremamente importante nesse sentido. Uma questão ambiental, ela não está isolada de uma questão social. Nós entendemos isso. Nós entendemos isso. Claro que se acontece uma questão ambiental, você vai tratar dessa questão, é o seu papel tratar dessa questão até na mídia, quando a mídia procura, mas a análise que está por trás disso, que não aparece, às vezes, numa entrevista ou na sua pesquisa, ela é feita, ela não deixa de ser feita. Perfeito. E quais as áreas de atuação do geógrafo que vocês consideram mais estratégica hoje no Brasil? Hoje, estratégicas, eu posso falar um pouco Tem a questão... Assim, vamos lá. As áreas mais estratégicas que está tendo um crescimento forte é a área das geotecnologias, dentro da questão dos geógrafos. Também em outras áreas também dentro do sistema. Só que dentro das geotecnologias tem outras áreas, porque sempre é uma camada dentro de uma outra camada. É uma área dentro de uma outra área. Então, tem a área, por exemplo, que a gente vai chamar que é o geoprocessamento, que vai trabalhar para que serve aqueles dados, aquelas informações, aqueles mapeamentos, como eu posso fazer uma tomada de decisão. É uma área que está crescendo muito forte, ela é estratégica, sim, para a questão do planejamento, do ordenamento do território, mas também ligado à questão da saúde, porque o geógrafo também trabalha com saúde. A gente tem uma área chamada Geografia da Saúde, que vai também... Ela é meio parecida com a epidemiologia lá da medicina. Mas tem como, sim, um geógrafo, por exemplo, trabalhar dentro de uma prefeitura, trabalhar só com as questões de saúde dentro do município. Que é bem interessante. Bem interessante. A relação também campo-cidade, rural-urbano, de todos os aspectos que acontecem na cidade, todos os aspectos que acontecem no rural também. E isso é da nossa relação, você não para de estudar isso, né? O desenvolvimento urbano, a questão rural também, questões territoriais, a produção do espaço, questões econômicas, questões globais também. O tarifaço é um tema da geografia, então tudo que nós estudamos não para no tempo. Não deixa de ser algo que vai sempre trazer uma novidade, uma contribuição. Eu diria que todas as áreas, sim, desde a geografia agrária, formação do território brasileiro, nós temos uma disciplina também recente que chama Atuação do Geógrafo. Então, o reconhecimento da necessidade de você ter uma disciplina dessa no bacharelado. As geotecnologias também, aí com SIG, Sistema de Informações Geográficas, cartografia temática, cartografia digital. Hoje nós podemos atuar em muitas frentes. Até no início, né, antes nós falamos, vocês citaram o IBGE, e aí por natureza a gente vê sempre o lançamento dos indicativos, né? Mas não vê a profundidade do trabalho que foi feito, que é o papel de vocês aí, né, em cada área, né? Como você falou, são muitas, é diversa. E aí a gente só vê os números que vai dar parâmetro para as tomadas de decisão governamental, pública, né? Então é bem interessante ver que vai além, por isso a importância, eu consegui sentir através da fala de vocês a conexão com a preocupação do social, sim, das influências, do porquê de fato algo é como é, não simplesmente fazer para resolver ali, como saúde mesmo, né? Né? Você vai lá e faz toma um medicamentozinho e melhora, mas você não viu a raiz do problema. É importante. Tem uma outra área, tem a questão da geografia do voto. A gente consegue analisar a questão do bairro, o perfil do bairro, por que aquele bairro determina alguns fatores que influenciam na questão do voto. Ano que vem vai ter eleição, né? Então, são questões assim que a gente nem para perceber, nossa, mas tem como fazer isso? Às vezes os partidos políticos procuram geógrafos para fazer alguns trabalhos. Porque, não, eu preciso focar naquele bairro que não tem o meu partido, que não vota. Na verdade, não é um bairro, é um distrito, aquela questão das zonas que
pessoal começa a fazer, só que essas delimitações. Então é interessante como a gente pega uma camada, junta com uma outra camada, porque quando a gente começa a fazer os mapas, o pessoal fala, geografia é a ciência dos mapas. Não é. É muito mais do que um mapa, mas a gente usa os mapas como uma ferramenta. A gente começa a colocar as camadas. Uma camada está sobre a outra, e aí, de repente, a gente pode ter várias interpretações. No sentido, tipo assim, se eu pego uma camada de renda, eu coloco uma camada, nesse caso, eleitoral, uma camada... Eu posso descobrir qual que é o perfil econômico que está votando em determinado candidato. Mas se eu pego só a renda e coloco com a enchente, onde acontecem as enchentes, já tem outra coisa, tem vulnerabilidade social às enchentes. Que tipo de população está sofrendo? O pessoal fala assim, mas é só o pobre que às vezes que a enchente entra na casa dele. Não, pode ser do rico também. Tem esses estereótipos que a gente consegue ir quebrando, mostrando, olha, com esses mapas, assim. Então, não é só na questão ambiental, mas também, como eu falei, da questão política também. Influencia tudo. Vai influenciando. E são estratégias também. Danilo, acho que você falou sobre reconhecimento na visão de vocês dois. Há um reconhecimento suficiente do geógrafo no mercado de trabalho? Essa questão do mercado de trabalho e reconhecimento é muito delicada, porque nós temos historicamente algumas profissões que são as mais procuradas nos vestibulares no Brasil hoje, e essas profissões elas não são mais procuradas por uma questão natural ou porque alguém quis que fosse assim. Tem uma relação muito importante que é sobre o tempo de trabalho e também o salário. Então, se paga-se muito e trabalha-se menos, e você tem dignidade, né, nessa profissão. A dignidade eu digo no sentido que você pode trabalhar minimamente, você pode ir à academia, você pode cuidar da sua saúde, você pode cuidar da sua saúde mental, física, enfim. E você não precisa se matar. Historicamente, essa profissão vai se tornar uma profissão reconhecida, porque ela vai ser procurada. Porque você tem uma alta rentabilidade, trabalha-se pouco e aí você dá conta de não da sua sobrevivência especificamente, mas de viver. Então, eu discuti isso com o Gustavo. O reconhecimento é uma questão delicada, porque se eu fosse responder essa pergunta de uma forma superficial, eu diria que a geografia não é reconhecida. Mas eu prefiro aprofundar o diálogo e dizer, se as prefeituras, dentro dos seus planos, pagarem as profissões o devido valor, como você tem, por exemplo, a enfermagem, hoje você tem o piso salarial da enfermagem, mas se paga só o mínimo. Tem prefeituras que não pagam o piso salarial, isso acontece também com a geografia. Então, essa questão de reconhecimento é muito delicada nesse sentido. Então, vai mais uma provocação do que uma resposta. Eu compreendi. Mais uma provocação do que uma resposta. Então, se reconhece quando há dignidade, se reconhece quando o sujeito que trabalha, ele tem condições de dizer, isso que eu recebo, esse salário que eu recebo, ele dá conta da minha vida, da minha qualidade de vida. Esse tempo de trabalho, eu não estou trabalhando 20 horas por dia. E tem uma crítica também muito recente das pessoas mais que estão no mercado de trabalho há mais tempo, de alguns senhores e senhoras que estão dizendo que a nossa geração é uma geração que não gosta de trabalhar. E é muito delicada essa crítica, porque há um movimento diferente no mercado de trabalho, isso acontece na geografia também, que é o seguinte: quem quer trabalhar 20 horas por dia ganhando um salário mínimo, um valor irrisório, a gente entendendo quanto custa hoje você viver no Brasil, a questão da moradia, da mobilidade, porque você precisa pegar um ônibus, ou se você tem um carro, você precisa pagar gasolina, enfim. A gente está mudando. E essa crítica ela é muito delicada de dizer que nós não queremos trabalhar. Eu acho que a pergunta é, por que não estamos procurando esses trabalhos? Por que há esse movimento da juventude? Mais perguntas do que respostas, menos críticas dos mais velhos, mais compreensão, dado o lugar deles, né, de sabedoria, de já ter vivido um mundo de trabalho, e entender que as coisas mudam. A tecnologia ela surgiu, a inteligência artificial ela está aí também, de compreender também que todo o processo educativo, toda essa construção do mercado de trabalho é uma questão social. Então, a gente não faz nada sozinho.
veio alguém antes, fez, a roda está girando, né? A gente não está criando. Sim. Então, eu deixo uma provocação desse cuidado em criticar a nossa geração, e a gente não criticar que virá também, mas de promover esses debates e perguntas. Na verdade, a provocação é uma retórica, né? Devolve a pergunta para refletir. É importante porque não abarca só vocês geógrafos, mas muitas outras áreas que acabam sendo preteridas na sociedade. Importantíssima a sua fala, quesito, né, dos profissionais mais velhos para os mais novos. A gente até teve aqui mesmo sobre os últimos 40 anos de evolução na agricultura, que foi muito legal, né? Então, assim, essa parte que você falou caiu muito bem dentro disso, porque a gente teve lá uma agricultura que nossos bisavós faziam no carro de boi. Hoje, os mais novos estão fazendo no celular, estão pilotando um drone. Então, né, essa cultura de saber que é uma nova geração tem que ser respeitada também, né? E basicamente todos os engenheiros das diversas áreas foi perguntado sobre o futuro e a IA entrou e aí todos eles com muita experiência, vários já eram aposentados ou estavam ali praticamente aposentando, que falaram que tudo mudou e admitiram ali uma necessidade de adaptação para a nova realidade, aí enxergando aí os novos profissionais que entram, né, que acaba que fortalecendo ali a sociedade. E a sociedade, ela é uma efervescência, ela muda o tempo todo, né? E a gente tem amadurecido também, mesmo com muita discrepância ainda na desigualdade das profissões e da remuneração. Sim. Eu acho que também deixar essa provocação de que não estou descartando que nós não vamos ao campo. Por exemplo, nós vamos ao campo, nós trabalhamos muito com entrevistas, é um perfil até dos nossos orientadores e orientadoras, nós vamos ao campo, nós estamos debaixo de sol quente também, mas não é só isso, não é só isso, existe mais coisas, e eles sabem disso, que eles também não estavam 24 horas embaixo do sol, é preciso se dizer isso, eles estavam também no escritório, na biblioteca, em outros lugares. Então é preciso admitir essas coisas e a gente sempre está fazendo essa crítica e vendo que eu acho que o papel do pesquisador, do cientista, do técnico, seja ele como ele quiser se posicionar, é compreender que a sociedade está em mudança o tempo todo. Exatamente. Vamos passar aqui para o próximo bloco nosso, que vai falar um pouco sobre o sistema Confea, o CREA e os geógrafos. Como se deu a inclusão dos geógrafos dentro do sistema do Confea e CREA? Falar? Claro. Então foi assim, pessoal. Pensa só que você tinha um império e ninguém sabia o que tinha dentro do território. Sabia, ó, mais ou menos aqui passa a Estrada Real, e no sentido da mineração do ouro, né? Então, mas como é que é o relevo? Onde pode passar uma estrada nova? Então vai ter uma demanda. Tinha essa demanda, então existiam sim os geógrafos desde 1808, quando vem a família real para o Brasil. Essa família trouxeram também alguns pesquisadores, vários tipos de profissionais para o Brasil que não tinham, que eram muito importantes para a corte naquela época. E aí, com o tempo, o Brasil foi mudando, criou a independência, né? Teve processo lá da Era Vargas, lá na década de 30, começa a necessidade, voltou, quando volta na Era Vargas, a necessidade de conhecer com mais técnicas, que a técnica vai evoluindo também, né, gente? O que fazia em 1800 não é o que vai fazer em 1930, né? Então, mapear de novo o Brasil, de tentar entender o que tem, os recursos naturais, para aproveitar no sentido da sociedade, né, daquele país que estava na República, né, recém-independente, mas no sentido sempre de tentar entender assim, olha, beleza, não tem nada, não tem mapa nenhum. O que tem não dá mais para entender. Ou não foi feito de uma técnica legal. Então, como que eu vou fazer? Beleza, então vamos trazer um curso de geografia para o Brasil, que não tinha naquela época. Aí trouxeram a Universidade Estadual de São Paulo, né, a USP.
Isso, a década de 30, ela é muito marcante para a geografia, porque é onde nós temos a criação, por exemplo, do IBGE, do primeiro curso de geografia na Universidade de São Paulo, na USP, que tem influência francesa, inglesa, alemã também. Então, o primeiro curso, ele é criado na Universidade de São Paulo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 37, o Instituto Geográfico e Geológico também, o IGG, que em 79 ele vai ser denominado Instituto Geográfico e Cartográfico. Então, nós temos essa institucionalização da geografia. E também o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, ele surgiu oficialmente em 1933. Então, é nessa década de 30 que você tem a institucionalização dessas profissões. E a geografia, ela surge, né, em 1800, mais ou menos, com esse nome de engenharia geográfica. Então, era engenheiro geógrafo, né? Era conhecido assim, engenheiro geógrafo. E aí, com o tempo, ele vai deixando de... né, não vai aceitando mais ser chamado de engenheiro, só geógrafo. Porque, geralmente, com o tempo também, foi deixando de ficar mais descritivo, porque era mais descrever o que estava observando, né? Mas também começou a ser mais crítico também, e tendo outras vertentes de pesquisa, então vai se tornando, deixando de ser um pouco mais... no sentido profissional e técnico, para ser mais acadêmico. E aí foi tendo essas cisões, né, de áreas, essa diversidade, criação de novas áreas. E tem a lei também, a 5.194 de 1966, do CONFEA e do CREA, que passa a representar também esses profissionais como nós, né, geógrafos, os geólogos, os meteorologistas, né? Então, nós temos uma regulamentação também, nós temos também a lei 6.664, a lei também 7.399, que vai regulamentar a nossa profissão dentro do sistema CONFEA-CREA. Vocês já falaram um pouco, mas puderem complementar mais para a gente, para quem vai nos assistir, quais foram os principais avanços, né, até agora para a valorização dessa categoria dentro do sistema? Bem, os avanços nesse sentido de representatividade. Mas eu disse isso no começo da minha fala, lembrando que a representatividade é algo conquistado mesmo. Dentro das associações, as instituições de ensino ainda têm uma certa dificuldade em compreender a necessidade delas de indicar o profissional para ocupar a cadeira enquanto conselheiro, por exemplo. Mas, nesse sentido, os avanços vêm em torno da representação mesmo. Agora, dentro do sistema, como eu estou conselheiro, essa disputa, essa tentativa de mostrar, olha, nós estamos aqui, vocês precisam também nos ouvir. Aqui há geografia, não é só a engenharia, não é mais engenheiro geógrafo, é a geografia. Então, tem uma questão que eles estão chamando agora de geociências, né? Mas não é a geografia, não é geociências, a geografia é geografia. Então, é até uma provocação que eu faço ao sistema CONFEA-CREA. A gente até brinca, né, ironicamente, de quando tem a nossa data, a nossa comemoração, cadê a nossa divulgação também? Parabéns aos profissionais geógrafos, nem isso a gente teve esse ano. Então é uma provocação que a gente faz. Nós estamos lá, eu sei que é delicado, são milhares de profissões dentro do sistema CONFEA-CREA, mas vocês nos representam, então deem conta de dizer para o mundo e para o Brasil e para o sistema que nós existimos. E não é à toa que nós pagamos também a anuidade, que nós pagamos a RT, nós temos as responsabilidades técnicas. Então, se organize, a diretoria deve se organizar, o sistema deve se organizar e dizer, esses profissionais existem. Dizer isso para a sociedade. Por isso a importância da EPA fazendo um podcast, dando espaço de fala, trazendo dois ao mesmo tempo para poder comunicar. E a gente agradece sobre a área pelo de vocês. Convite. É muito importante. Muito importante. Existe o conflito das atribuições entre os geógrafos e outros profissionais que são cadastrados dentro do CREA?
Porque vocês citaram um pouco aí, né? Que dá um pouco de conflito entre o engenheiro ambiental, né? Existe mais esses conflitos? As atribuições é um tema delicado. Por que as atribuições são um tema delicado? Porque você tem algumas... Você tem, por exemplo, nas atribuições, algumas coisas que são muito parecidas com outras profissões. Mas o que a gente diz, tem toda uma legislação também que regulamenta as atribuições, a 1073, por exemplo. Você tem que fazer as disciplinas, você tem que fazer o curso, seja uma pós-graduação, para solicitar a extensão de atribuições. É necessário muito cuidado ao exercer determinada área na hora que você é contratado. Verifica, consulta o conselho. Nós temos a tabela de obras e serviços também que pode ser consultado. O que você pode fazer? Então, o conflito ele surge, na verdade, talvez por uma questão de não procurar saber. Você viu ali a disciplina, mas não significa que você tem atribuições para fazer georreferenciamento de imóveis rurais, por exemplo, que é um debate que está aí pegando fogo no sistema Confea-CREA. Porque às vezes tem uma confusão conceitual. Você tem atribuições para fazer georreferenciamento, mas você não tem atribuições para fazer georreferenciamento de imóveis rurais, que é uma outra coisa. Então, tomar muito cuidado. Não é porque está anunciando ali na ementa do curso, porque é muito importante dizer que esses profissionais saem das instituições de ensino. Ele tem que saber que tem um plano político-pedagógico e que tem ementas aquele curso. Então, ele tem que tomar muito cuidado, se consultar a universidade, consultar o conselho. Eu posso fazer? Então, o conflito ele nasce da não consulta, de atender a demanda do mercado, e tem que tomar muito cuidado porque tem processo ético. E mais do que o processo ético, você pode prejudicar um sujeito. E o objetivo do conselho é proteger a sociedade. Então, nosso objetivo é proporcionar a melhor qualidade de vida, é fazer estudos para melhorar a qualidade de vida da sociedade, nesse sentido. Então, há conflitos, há disputas em qualquer lugar, há disputas, há conflitos. Mas ele surge, na minha opinião, nesse sentido, né, de não procurar saber, de atender a demanda do mercado. Eu sei que todo mundo quer trabalhar, né? Mas existem parâmetros, existe o MEC que regulamenta as instituições de ensino. É fundamental a gente respeitar isso, né? Eu também acho, eu vou também nesse sentido. Eu contribuo, assim, no sentido, por exemplo, até um engenheiro civil com um arquiteto, tem alguns conflitos. Às vezes um engenheiro eletricista com um engenheiro civil, com a questão da questão das voltagens. É algo natural, acontece. Nós somos seres humanos, o diálogo, tanto o conflito quanto o diálogo estão na nossa espécie. Mas isso sempre tem que ter diálogo, conversar, tentar entender os dois lados. Por exemplo, a engenharia agrônoma tem a questão da engenharia florestal, com que plantinhas, né? Eu falo plantinha, mas não é planta, quais seres vivos vão numa área área degradada, de recuperação de área degradada. Eu, como geógrafo, eu não sei falar qual que é a árvore correta para colocar ali. Eu posso fazer uma sugestão, sugerir uma coisa. Eu ir lá e fazer e ser o responsável por aquilo, mas nunca que eu vou ser. Porque eu não tenho atribuição para saber que tipo de planta que coloca naquele tipo de solo, que tipo de... Essa coisa dos agrônomos e dos engenheiros florestais. Eles têm que conversar essas questões com eles lá. Como equipe multidisciplinar, eu posso fazer sugestões. Não, tem uma planta que que eu vi na internet, ou se não que eu vi. Aí a pessoa, mas você viu na internet? Você sabe se é boa, se não é? E isso também que há a anotação de responsabilidade técnica, que é a ART, que esse profissional ele vai assumir naquele momento. Então, tudo é muito delicado. Tem essa questão também de que não emitem a ART. Mas por que não emite a ART? Tem uma dupla responsabilidade. A responsabilidade da universidade de dizer o seguinte, que quando o sujeito ele sai, eu disse no início da minha fala, quando ele sai da universidade, ele é bacharel, ele é só bacharel, mas que esse bacharel ele tem que procurar o seu conselho, então ele é um bacharel não habilitado, ele precisa procurar o conselho para se tornar habilitado, é preciso falar de responsabilidade técnica, ele tem documentos ali para preencher, e tem essa questão também do próprio conselho, né?
tem que estabelecer essa conversa entre a universidade e o conselho, as associações profissionais e a universidade, porque no final das contas, o que a gente tem no mercado de trabalho são ex-alunos. Então, é impossível a gente não pensar, né, fragmentar. Então, hoje você tem no CREA, e é preciso dizer sobre isso, a tentativa de reduzir a participação das universidades, instituições de ensino. Como? Então, onde você forma esses profissionais se não é na universidade? A universidade é extremamente importante, mas também entendo que em algum momento a universidade ela não é o papel, dizem alguns que não é o papel dela, mas se você está formando bacharéis, então acaba com o bacharelado, se você não quer fazer discussão, né? E é essa provocação que a gente sempre discute, né? Sim. Na prática, para vocês dois, Danilo e Gustavo, como o registro profissional impacta no cotidiano do geógrafo? Assim, o registro, ele vai permitir eu ter uma carteira assinada, direitos trabalhistas, porque eu só posso ser geógrafo com título de geógrafo, eu posso ser o geógrafo só de fala. Que acontece também, porque às vezes a pessoa é geógrafo bacharel. Tem o geógrafo licenciado, quem fez geografia é geógrafo, mas dentro da lei do geógrafo não é assim. A lei do geógrafo só é geógrafo quem fez geografia bacharelado ou quem fez algum outro curso, pode ser a licenciatura, mas fez o mestrado e doutorado em geografia. Então, é geógrafo também. Aí vai ter a chance, vai ser legalmente permitido ter o registro. Aí, com o registro, a gente tem acesso às ARTs, as anotações de responsabilidade técnicas, e a gente pode fazer o nosso arquivo pessoal de quais mapas que eu produzi, para quem que eu fui. Então, o registro, ele vai permitir a gente ingressar dentro do sistema, vai permitir que a gente seja responsabilizado pelas nossas ações, que às vezes a gente faz umas coisas erradas, que o pessoal da Câmara tem que julgar se foi errado ou não. O papel da Câmara de agrimensura ver essas questões. Só que também dá acesso também a alguns benefícios, como a mútua, que é importante no sentido dos planos de saúde. Depois, se quiser, pode até comentar também. Impacta cotidianamente no sentido que você tem que ser habilitado. Não tem uma saída. Entendeu? Se você quer assumir um trabalho, se é convidar a um projeto, você tem que ter o registro no CREA. Então, seu cotidiano enquanto um trabalhador geógrafo, você tem uma carteira, assim como para os advogados você tem a OAB, para os geógrafos você tem o CREA. Eu posso só complementar? Também quando a gente pega o registro no CREA, a gente pode abrir uma empresa sozinho. É claro que vai depender das atribuições, de quais atribuições que eu tenho para quais serviços que eu posso oferecer. Tem geógrafos que vão trabalhar como técnico de geoprocessamento, tem os analistas ambientais, que é onde começa a concorrer com as outras categorias do CREA. E aí começam as questões das atribuições. Pode, não pode? Tem atribuição? Não tem para aquilo ali. Essa questão do analista, agora é popular, está na moda, analista. E eu faço até uma provocação para as outras engenharias, porque nos impacta. Não é mais engenharia, tal coisa, não, é analista. Se você vai lá concorrer à vaga, você tem que entender que analista é esse que ele está convocando. Então, também é uma crítica às empresas que estão dizendo, nós não estamos achando profissional. Nos chame pelo nome. Nós temos nome. Somos geógrafos, engenheiros civis, nós temos um nome. Então, também é uma provocação ao mercado de trabalho, de saber que de nos reconhecer também quando nos chamam pelo nome. Não existe analista de enfermagem, enfermeiro é enfermeiro. Não existe analista médico, é médico. Então, que nos chamem pelo nome, isso é muito importante. E também a questão, às vezes, eles pedem que a gente não tenha nenhum registro. Só pelo o notório saber. Notório saber. Eu gostei porque eu vi os seus mapas, achei eles bonitos, o design. Você não quer trabalhar pra gente? Beleza. Faz uma proposta. Aí a gente... Que proposta? Eu nunca trabalhei, como é que eu vou fazer uma proposta, uma sugestão de... Aí eu olho na internet, aí a pessoa fala, não, tá muito caro. Já aconteceu isso comigo, já. Então, aí a pessoa vai lá e contrata outra pessoa, e tá tudo bem contratar. Porque às vezes o perfil não foi para aquela empresa. Mas a questão do registro dentro do sistema é essencial.
É essencial. Imagina só, a pessoa é engenheiro civil, a casa cai. A culpa é de quem? Como é que vai saber? Como é que vai... tem responsabilidade, não é brincadeira. Tem os benefícios, né? Você pode falar um pouquinho da multa? A multa é a nossa caixa de assistência técnica. Ela tem... Você tem o sistema... A gente diz sistema Confea CREA mútua. Então, também você pode se associar à mútua. Você tem benefícios também, né? Como, por exemplo, plano de saúde... tem o Equipa Bem. Você também pode... por exemplo, se você precisar... Você perdeu o emprego, você também pode entrar com uma solicitação. Eles têm um certo valor que eles podem te pagar mensalmente, né? Então, essa questão do sistema Confea-CREA, ele não para só no sistema. Você também tem essa acolhida também do profissional, é importante dizer, né? Não se associem porque o conselho, ele vai proteger o profissional, ele protege o profissional dele mesmo, ele protege o profissional no sentido da proteção da sociedade também. E porque um engenheiro civil também vai contratar um engenheiro civil. Ele pode dizer, olha, eu quero contratar... igual o médico que precisa de outro médico. Você não está isento de não precisar daquele profissional. Eu também preciso de geógrafos. E de geógrafos para me orientar em determinadas áreas. Às vezes não é o meu perfil fazer essa determinada estrutura. Então é nesse sentido que você... ter o seu registro, de você procurar seus benefícios, é extremamente importante. Faz parte de você ser trabalhador, né? Não é só ganhar o salário, tem todo esse movimento também que a gente faz. Vamos agora para o próximo bloco, falando sobre desafios e reconhecimento. Vocês já disseram que acreditam que os geógrafos não são plenamente reconhecidos dentro do CREA, né, que ainda existe espaço para luta, né, por mais espaço. Eu vou linkar, tenho a oportunidade de falar novamente sobre isso, a perspectiva de vocês, já linkando com a próxima pergunta, que políticas ou iniciativas poderiam fortalecer o papel do geógrafo dentro do sistema. Mas eu acho que mais podcasts como esses... É claro, a divulgação sempre é bem-vinda. Colocar os nossos geógrafos mais importantes, por exemplo, temos o Milton Santos, às vezes visibilidade social... Ano que vem ele vai fazer 100 anos. Tem o Absaber. São tantos geógrafos que poderiam estar no dia do geógrafo, homenageando. Sabe, uma coisa fácil do sistema na questão da divulgação. Poderia ter a questão da formação continuada, que a tecnologia vai avançando e a gente precisa avançar também, né? Então, poder fazer uns cursos, aumentar, poder oferecer, né, alguma plataforma online, alguma coisa assim, com as próprias pessoas do sistema. Mas também tem a questão de ir nas escolas. Por que as escolas? É de lá que vai sair os futuros profissionais. Não tem como pensar em profissional se não pensar na escola. Tem que ter algumas ações. Ah, mas o CREA Júnior poderia ser. O CREA Júnior não é o CREA. CREA Júnior, CREA Júnior. Eles têm a função deles, mas o CREA, como sistema, também tem. Porque está tendo déficit. As vagas não estão cheias nas universidades. O pessoal que entra... Por exemplo, no nosso curso, se for pensar que tinha 40 vagas, hoje entra 25. Menos É menos, dependendo do ano. E se formar 10, se largar, pode ser até muito. Mas, assim, provavelmente isso acontece com outras profissões também. Então, como é que pode fortalecer a profissão? É claro, tem a questão das associações também, fortalecer as associações, colocar visibilidade. Às vezes uma associação pode ter dificuldade financeira, porque às vezes não tem o número de profissionais para manter a questão dos custos. Por exemplo, tem a criação de novas associações. O Danilo, nós temos a proposta de criar a Progel, Associação dos Profissionais Geógrafos do Sul de Minas. Quem estiver observando a gente, o geógrafo, pode ser do estado, não precisa ser do Sul de Minas. Quiser entrar em contato com a gente, pode entrar em contato com a gente. A gente precisa formar a diretoria, podemos ter sócios, podemos fazer todas essas ações que a gente está falando com vocês como associações. Uma associação. Mas o próprio sistema também pode, nesse sentido, eu acho. Pode contribuir bastante. Essa parte de divulgação ela é extremamente importante, mas também o sistema Confea-CREA tem muita articulação no sentido de provocar as prefeituras na abertura de concursos públicos.
É muito importante que o geógrafo esteja ao lado da Secretaria de Desenvolvimento Estratégico, que algumas prefeituras têm, dentro da Secretaria de Saúde. Mas eu acho que essa oportunidade de trabalho já é uma forma de valorizar o profissional. Então, é extremamente necessário, o profissional ele é valorizado quando ele trabalha. Porque no dia a dia as pessoas vão sentindo que aquele profissional tem valor porque faz parte do cotidiano delas. É extremamente importante que as prefeituras pensem sobre isso, os gestores pensem sobre isso. Contratem profissionais, pensem como está a prefeitura de cada um, quais são os profissionais que a gente não está visibilizando, porque um gestor ele não funciona sozinho. Eu já trabalhei com prefeitos. Então, é extremamente importante nesse sentido. Os órgãos também estaduais, federais, abrir concursos públicos também para geógrafos. Nós podemos estar lá, né? Então, perguntar para nós. A nossa lei, ela até discrimina onde nós podemos atuar. Quando a gente fazia as consultas, né? Fizemos as consultas sobre a TOS, não tivemos resposta, que é a atualização da tabela de obras e serviços. Então, o que significa fazer essa consulta? É dizer, olha, qual a área que você, professor, que está na universidade, acha que nós podemos atuar? Não foi respondido. Depois vai dizer que não representa. Então, é mais essas críticas que a gente tem. Nos contrate, por favor, também. É uma questão muito importante. Pensar a prefeitura, pensar os órgãos governamentais aí, em todos os sentidos. A iniciativa privada também tem esse papel de repensar também. E assim, faz diferença quando você tem um geógrafo na sua equipe. Faz muita diferença. Tem prefeituras que sabem disso. E nós não estamos só nas geotecnologias, em todo o processo. Vocês falaram sobre a importância da comunicação como uma opção do podcast, né? A pergunta em seguida vem essa. Como a atuação dos geógrafos pode ser melhor comunicada para a sociedade e no próprio sistema do CONFEA-CREA? É assim, porque como atuação, como eu falei, tem a atuação da própria universidade. Tem mais eventos que valorizem o profissional geógrafo. A gente vai ter, em novembro, a nossa jornada da geografia da Unifal, por exemplo. Nós vamos ter um workshop do geógrafo e as suas perspectivas do mercado de trabalho. Então, o sistema fortalecendo esses eventos financeiramente, porque evento não se paga só com dinheiro da universidade, porque a universidade já tem as questões difíceis dela com a questão da verba. Então, já é uma questão interessante desses eventos que valorizam o profissional, né? Exatamente. As empresas patrocinarem esses eventos é extremamente importante. Eventos com a comunidade. Tem muito projeto de extensão. A universidade pública tem esse perfil de ter muitos projetos de extensão. É uma forma também. Tem os stands. Engenheiros trabalham muito com exposições. Então, a gente fazer parcerias nesse sentido também viabiliza. Também tem a questão, como eu falei, da questão da licenciatura. A geografia tem modalidade de licenciatura, que quando a pessoa forma se torna professor, o sistema poderia entrar conversar com alguns professores, ou se não fazer algumas ida nas escolas ou na Secretaria Estadual de Ensino, né, que é responsável pelo estado todo. Conversar, olha, como que a gente pode fazer uma campanha numa escola, ou se não, um evento na cidade, porque às vezes não tem um evento da agronomia lá com as feiras, tudo bem que eles vão vender os equipamentos agrícolas, beleza, as empresas estão lá, mas não pode ter outras profissões ali também, do sistema. Então, mas você vai ter a da engenharia civil, com os novos equipamentos. É legal, mó legal de ir também, de ver, o pessoal da cidade ver, mas não pode colocar outros. Mas sabe o que é? Tem que pagar o ponto. Primeiro que a gente já quase não tem emprego. Segundo que a associação... Vai pagar. Não vai ter nem auxiliar, não vai ter caixa. Como é que a gente vai? Não... Aí tem que ter um diálogo. O sistema pode contribuir nessa questão do diálogo. Acho que é essencial, sabe? Conversar, dialogar. Em vários momentos. Dentro dos eventos, dentro da universidade, com as iniciativas privadas também, né? A escola faz isso. As feiras de profissões. As feiras de profissões são importantes. Mas faz feira de profissões e não tem trabalho. Não faz muito sentido, né? Então é preciso você garantir da ponta, desde a educação básica até o ensino superior,
Você garantir a permanência dos estudantes na universidade também é importante. O sistema, ele entender que ele existe porque a universidade formou primeiro, para ele poder existir, porque só tem profissionais, porque a universidade formou. Então, é preciso, antes de responder ou levantar algumas, antes de formular algumas questões, o sistema, ele perguntar para a universidade. E é uma parceria, sempre vai ser uma parceria. Então, eu convido o Sistema Confea e a CREA a fazer essas parcerias com a universidade e a universidade se abrir ao Sistema Confea e a CREA. Porque se a gente forma esses bacharéis, eles vão para o mercado de trabalho, nem todos vão para a universidade serem professores universitários. Nós temos, na verdade, uma porcentagem bem grande de geógrafos que não estão na universidade. Quantas vagas ocupa na universidade um professor, por exemplo? Quantas vagas nós temos de concurso público para professor? Às vezes são 1, 2 vagas na universidade. E quantas vagas em órgãos governamentais? Então, é preciso sempre pensar juntos. Não formular perguntas, o sistema formular só perguntas a partir dela. Mas perguntar para a universidade, perguntar para o profissional, isso é extremamente importante. Próxima pergunta: há casos de restrições ou limitações de atuação impostas aos geógrafos que vocês consideram injustas? Tem essas questões de restrições e limitações, é um tema bem polêmico, mas ele é necessário. Assim, tem a questão das atribuições, que elas já vão fazer uma restrição daqui até aqui, que eu posso fazer, porque às vezes o curso que a gente tem na faculdade não vai dar atribuição, porque tem que ter uma ementa, tem que ter um profissional correto para aquela atribuição. Tanto é que também tem a questão da pós-graduação também, aquelas lato sensu ou estrito sensu, que às vezes não dão atribuição também. Por isso tem que observar também essa questão da atribuição quando a gente vai pesquisar uma universidade ou se não uma pós-graduação. Tem um caso que eu não gosto, que eu não trabalharia, mas eu acho que alguns geógrafos fazem, que eu posso dar um exemplo. Por exemplo, tem profissionais que são especialistas em licenciamento remoto, que trabalham como consultores. Então, ele pega um drone, o drone tem uma câmera, a câmera que a gente fala é multiespectral, é uma câmera diferente da nossa normal. E aí coloca numa plantação. Na plantação pode ser qualquer cultura, um café, uma cana, uma soja, e vai ver a questão da saúde das plantas. Eu não acho isso legal do geógrafo fazer. Por quê? Porque tem outro profissional que precisa fazer, que é o agrônomo. Eu acho que é legal o geógrafo ter esse conhecimento, ótimo. Mas no caso específico, por exemplo, de uma recuperação ambiental, ou de preciso descobrir se a vegetação perto de uma encosta tá resistente ou se não tá, porque senão tem perigo de cair. A gente fala de fazer quando o barranco cai, né, que o pessoal fala, o morro começa a despencar, também na linguagem popular. Mas nesse sentido, então, precisa ter o conhecimento. O geógrafo consegue identificar áreas de risco. Então, eu acho que tem uma limitação nesse sentido. Por exemplo, tem coisas que eu não faria, porque eu não acho legal, porque eu acho que estou roubando a vaga de alguém. Mas isso é uma coisa minha, sabe? Nesse sentido, assim. Eu acredito que esses casos de limitações e restrições, ela tem essa questão legalista, que é muito delicada, mas injustas. Eu não gosto muito de personificar, né? Dar adjetivo para algumas coisas que precisam ser mais práticas. Então, eu acredito que se há limitações, nós temos que saber as restrições também e os avanços também. Então, propor. Eu não diria injustas, mas buscar o que nos limita e o que nos restringe. Porque também o sistema pode nos restringir e limitar sem saber qual é a nossa atuação, que vem atualizando dentro da nossa atuação. Então, cabe ao geógrafo também formar. Atualizações em emendas dentro da universidade, por exemplo. Então, eu penso mais nesse sentido. Tem uma questão política, que também às vezes pode restringir, que é a escolha, por exemplo, eu não vou trabalhar com agronegócio porque eu não acredito que o agronegócio seja um modelo de desenvolvimento econômico legal. Acontece dentro da geografia, por isso que às vezes tem geógrafo que não vai trabalhar com agronegócio, ou senão com a mineração. Apesar que os números lá da Raiz Caged mostram que aqui em Minas Gerais,
A área que concentra os geógrafos são em Belo Horizonte, tanto nas questões públicas, mas também com relação ali no torno da mineração. Então, pode trabalhar? Pode, mas tem que ver também a questão, né? É aquilo que você acredita? Mas às vezes também é complicada essa situação, porque às vezes eu preciso de um trabalho, eu não tenho outro. É aquilo que me apareceu, é aquilo que me contratou, que eu consegui a vaga. Então, é um discurso bem complicado nesse sentido de como que eu vou arrumar um emprego naquilo que eu acredito. Porque já tem pouco. As áreas que mais empregam licenciamento ambiental, tem a topografia também, que a gente começa a competir com o pessoal da agrimensura. Então, até onde eu consigo ir? Até isso, o geógrafo tem que ter dentro dele esse pensamento. Acho que qualquer profissão também, né? Sim. E respeitando as outras profissões também, mas também tentando fazer o que ela pode achar certo. Tanto é que muitos profissionais também não vão ficar, pessoas que são formadas no bacharelado, não vão ficar na parte mais profissional, eles vão para a academia. E tá tudo bem. Só que a gente vai limitar pessoas a trabalharem também. No sentido do mercado de trabalho, né? Da inserção profissional no mercado de trabalho. Perfeito. Vamos entrar num próximo tema aí, que é o futuro da profissão. O avanço da geotecnologia e do sensoramento remoto, ela abre novas possibilidades para os geógrafos. Como o sistema poderia acompanhar essa evolução? Já faz parte do nosso corpo disciplinar essas disciplinas. Nós já estamos lá. Essa é a resposta. Alguns não chamam de analistas, mas nós estamos lá como geógrafos. Então, analistas de sensoriamento remoto, analista de geoprocessamento, de georreferenciamento. Olha, o LinkedIn, tomem cuidado com ele, porque tem pessoas que ensinam como preencher a sua vaga direcionada... Não coloca geógrafo, coloca analista. Então, assim, tomem cuidado com esse tipo de posicionamento. Eu entendo, tem a questão de que você vai gerar ali o alcance, e é um fragmento dentro de uma rede, você precisa colocar a palavra correta, enfim. Eu entendo isso, mas tem um impacto na sua profissão. Nós já estamos lá, essa é a resposta. Há muitos anos, desde que a geografia surgiu, é isso. Mas também eu acho que o sistema poderia também auxiliar, também às vezes com um fomento na pesquisa, porque também como que a gente vai crescer intelectualmente, né, como seres humanos, se não tiver um investimento também, né? Então também a questão da iniciativa privada, mas também a questão o próprio sistema poder contribuir, mas também como que a gente vai crescer nas nossas áreas se não tiver diálogo, delimitar, olha, daqui até aqui é a minha área, daqui até aqui é a sua área. Tem que ter sempre diálogo, tem que ter conversa. Sensoriamento remoto, ele começa com a questão dos satélites, coloca uma câmera, aí depende da finalidade do satélite, daquela câmera, mas é só um jeito mais fácil para falar para vocês. Pode ser um satélite? Não precisa, porque antigamente era até um pombo correio na época das guerras. Que eles faziam de tudo para tentar tirar uma foto do território inimigo, né, na época das guerras, lá da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia pode fazer com balão, pode ser com drone, pode ser com o aviãozinho que eles falam que é o Vante. Então, são várias modalidades. É claro que também para essas modalidades também o programa é caro, dependendo do programa. Existem programas que são muito caros de adquirir. Tem também o próprio equipamento, é caro. Então, se às vezes o sistema pedisse também parcerias, então acho que pode ser vantajoso para todas as áreas, assim, né? Não só para a geografia, mas também para as outras também. E quais as áreas emergentes pode garantir um maior destaque e inserção do profissional para os geógrafos dentro do CREA? O CREA, ele tem também concurso público, é uma autarquia, vocês sabem disso. Sim. Então, abrir vagas também para geógrafos dentro do próprio sistema. É uma questão, assim, até delicada, mas é necessário dizer. Você valoriza uma profissão, eu sou repetitivo nesse sentido, você valoriza uma profissão quando você abre vaga para ela. Então, há a possibilidade de abrir vagas para analistas.
Eles contratam analistas, né? São analistas também. Para geógrafos, não tem só engenheiro, agrimensor, não tem só engenheiro civil. Abrir vagas também dentro do CREA para geógrafos é extremamente importante. E para mim, assim, é investir nessa conversa, nesse diálogo com os municípios. Cada CREA tem o seu regional. Investir nesse diálogo da abertura de concursos públicos, a necessidade de ter esses profissionais. Então, há diálogos com senadores, com governadores, há esse diálogo. Então, é preciso dizer, não só da engenharia, né? Como ele vai falar engenharia, já vai pensar civil e etc., mas falar desses profissionais. Eles estão exigindo essas vagas, eles estão exigindo esse comprometimento. Na questão da própria, dentro da geografia, a área das mudanças climáticas, sustentabilidade. É claro que vai ter a questão da longevidade da população, a população está envelhecendo aqui no Brasil. Então tem que ter uns estudos mais como que as cidades podem se adaptar. Claro que todas as áreas do conselho podem fazer, mas no sentido, por exemplo, tem a questão da inteligência artificial, até onde é bom, até onde não dá para ir. Mas no sentido, por exemplo, a questão da cartografia, que a gente fala que é o geoprocessamento, sensoramento remoto, são as áreas que também estão avançando cada vez mais, estão conquistando mais espaço, mais vagas de trabalho cada vez mais ao longo do tempo. São áreas que provavelmente vão se manter, né? Mas essa questão das mudanças climáticas, porque cada vez mais, o que está acontecendo no mundo? Eles estão pedindo várias normas, Por exemplo, você chega ali na cooperativa, qualquer cooperativa, para vender para o exterior, cada vez mais estão pedindo mais métricas. Vamos supor, por exemplo, e também o próprio governo nacional, ele está pedindo para os municípios revisarem seus planos diretores, que é obrigatório, criar plano de mobilidade urbana, fazer os planos municipais de meio ambiente. O geógrafo também pode participar dessas equipes multidisciplinares, desses planos setoriais. Então, são áreas que vão ter. Tem também a questão do plano, tem um plano nacional, mas provavelmente vão criar o estadual, municipal, de adaptação de mudanças climáticas, zoneamento, geoambiental. Então, são áreas que têm relação com o próprio sistema, mas também são a nossa área da geografia. Algumas são mais ligadas à parte ambiental, outras mais à social, mas sempre tem uma interface. É importante eu deixar ressaltado isso. Então, não foque só, se alguém, né, quiser pensar, então vou ficar só na área ambiental. Não, foque nas duas áreas. Tem gente lá no curso, uma vez fizeram só a parte da geografia física, esqueceram a geografia humana, mas deram preferência. Então, uma coisa não é legal, faça as duas áreas. Então, porque a gente tem sociologia, antropologia. Então, aí, às vezes, parece ficar chato no curso, mas não, faz sentido ter. Porque na hora que a gente for estudar uma cidade, do ponto de vista do geógrafo, é totalmente diferente do ponto de vista de um urbanista. Totalmente diferente. Às vezes, o urbanista vai complementar alguma coisa, o geógrafo complementa daqui, e fica essa questão da multidisciplinaridade. Falando um pouco mais desses projetos dentro da multidisciplinares, como que vocês vê essa integração entre os engenheiros geógrafos, como que ela pode ser fortalecida dentro desses projetos? Pensando no mercado de trabalho, por exemplo, quando o engenheiro civil, enfim, tem um projeto, uma construção, assim, nesse sentido, mais simples, ele pode contratar um geógrafo para fazer parte da sua equipe para dizer, olha, vamos fazer um estudo aqui nesse território e vamos identificar, por exemplo, um loteamento. Vamos identificar aqui os possíveis compradores, vamos identificar as questões sociais, vamos identificar as questões ambientais que estão em torno dessa construção. Então, assim, não é só construir empreendimento, né? Não é só construir um empreendimento, porque pode cair. Assim, você fez tudo, vai dizer, olha, mas eu fiz tudo, eu emiti a RT, a construção é perfeita, não deveria ter caído, mas caiu. E tem uma outra questão, né? Depois de uns 10 anos, a enxurrada da rua pode entrar dentro do prédio. Porque a pessoa não se atentou ao índice da parte da chuva, da questão da declividade, do jeito que está a drenagem. Ou às vezes sim, mas também aumentou, não estava previsto. Quem estuda mais o clima dentro do sistema é o geógrafo. É claro que tem
A parte da meteorologia, também estuda também, mas a climatologia é uma grande área da geografia. Todo o trabalho feito junto, com vários profissionais, você consegue entender ele de várias perspectivas e ter um impacto muito mais positivo na sociedade. Então, eu penso que os engenheiros, os geocientistas, a própria agronomia, nós podemos trabalhar juntos. E juntos mesmo. E você tem grandes projetos, e seja um colega que você conhece, ou seja uma vaga que surgiu, ou se você mesmo for o dono da empresa, de pensar, olha, vai contribuir para a nossa equipe a gente acionar esse profissional. O nosso processo vai ser visto de uma melhor forma, vai ter uma melhor visibilidade, vai ter um impacto maior. É pensar nisso. E quando você trabalha com vários profissionais, a execução daquele projeto é muito mais efetiva. E quando o projeto está orientado, por exemplo, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ou se não o ASG, Ambiental, Social e Governança, que vem do inglês, ESG, que é uma sigla. As duas têm o mesmo sentido, é tentar, teoricamente, né? É uma sociedade mais justa, com equilíbrio ambiental, mas dentro do sistema, quem é que estuda a parte ambiental e a parte social? A sociedade e a natureza? É o geógrafo. Se todos os profissionais souberem o que cada um faz, tem esse aqui, dá para contratar. Às vezes eu vejo a gente também muito... você é geólogo, trabalha com rocha? Uhum. Não, mas eu sou geógrafo. Eles chamam a gente de geólogo direto. O Maria, o Marto, chama todos os M's, menos o nome da pessoa. Então a gente vive isso, assim, não, você faz geologafia. Eles são outros nomes, né? Geologafia eu já vi. Mas geografia não tem, né? É uma questão assim... A gente vive uma crise de identidade. Não, mas tem que ter a multidisciplinaridade. O problema é assim, eu sou bom na minha área, as coisas são do meu jeito. Gente, a gente sabe, até na terapia, que essas coisas não dão muito certo. A gente sabe. Hoje você vai levar, vai ter uma exaustão, vai ter procurar ajuda de um terapeuta. Então não dá certo. Vamos conversar com os coleguinhas do sistema, ou outros também, porque agora a arquitetura está fora do sistema, né? Mas mesmo assim ela tem relação dentro. Porque já tinha anteriormente. Mas sabe, até diálogo. Não tem como fazer algo multidisciplinar se não pensar. Porque assim, não... vou contratar o geógrafo só porque a lei obriga. Por exemplo, lá na lei, no caso do plano diretor, é obrigatório ter pelo menos um geógrafo. Ou um demógrafo, porque o demógrafo é que estuda a população. Pode ser que é uma especialização, que você faz mestrado, doutorado. Mas não pode ter 2, 3 para ajudar? No caso, regularização fundiária urbana, REURB. Assim, pode ter 1 ou 2... Às vezes não tem nenhum na equipe, regularização fundiária. E lá na casinha, lá, você fala que é favela, eu não gosto desse termo. Ou se não, uma casinha que foi ocupada, um terreno, tem que regularizar. Beleza, aconteceu, é uma questão histórica na cidade, mas não tem como, ou algum outro motivo. Não tem como ter um profissional na equipe para pensar nesse social, no sentido mais geográfico, do porquê que a população está ali, para onde ela pode ir. Ou se não, por exemplo, vamos construir uma creche. Beleza, onde que constrói? Onde tem mais idosos ou onde tem mais crianças? Não, porque o prefeito quis botar ali, porque o vereador quis colocar ali. Não, gente, calma aí. Nós geógrafos temos a capacidade de saber onde está a população dentro da cidade, quando os dados do IBGE estão atualizados. Outra coisa, vamos construir uma ponte. A população vai usar aquela ponte? Eu não sei construir ponte, mas eu sei... não, tá tendo uma avenida muito grande aqui. Aqui são ruas mais simples, então... Que é o fluxo de pessoas. Então, mais ou menos, dá para saber onde vai ter mais o uso. Tem tantos... Vocês já viram umas pracinhas que as pessoas constroem? A prefeitura constrói, ou se não, os loteamentos. E a população... não segue o caminho que está planejado? Por quê? Não teve estudo antes. Porque às vezes tem a questão do estudo, que é muito importante, porque pode falar assim, vou construir a pracinha. A pracinha é para quem? Para a população. Que população é essa? São mais jovens?
Então vai ter um fim. São mais crianças? Então vai colocar um brinquedo. São mais idosos ou mais adultos? Vamos colocar uma academia popular, um projeto aqui. Então, se você sabe qual a população que está ali, você sabe... Mas cadê o geógrafo na equipe que está decidindo essas coisas? Não tem geógrafo na prefeitura, gente, aqui na região. Eu aposto que a maior parte das coisas que nós temos aqui, desde o começo, parece muito óbvia, né? Sim. Parece que, nossa, vocês fazem isso? As pessoas perguntam, sim, nós fazemos. E sabe que ficou bem clara na sua fala em relação até às empresas privadas, né? Às vezes elas querem ir para tal cidade, colocar a empresa dela lá, mas ela não sabe como que é a região. E aí não tem um geógrafo dentro para fazer essa análise, né? Vai quebrar, só para dizer, contratem, porque se vocês decidirem isso, vai quebrar se não tiver uma análise e tudo mais. Essa área que se chama geomarketing. O geomarketing é a área que estuda mais ou menos, por exemplo, eu tenho uma hamburgueria, onde eu vou colocar na cidade? Tem um salão de cabeleireiro, onde eu vou colocar na cidade? Eu tenho determinadas fins, pode ser tanto para o público, que eu pensei no caso da pracinha, que depois, que é muito mais fácil construir a pracinha, agora que eu lembrei, primeiro constrói, depois que vai fazer os caminhos, ou seguindo onde a população vai participar, onde vai passar, né? Mas, por exemplo, eu quero construir um hospital, onde eu coloco? Não é só onde que a empresa quer se instalar, ou o pequeno comércio, ou o grande, médio comércio. Não é só isso. Mas tem um porquê ali. E é muito importante dizer também que na pandemia, empresas como o Mercado Livre, que criou vários galpões estratégicos, esses galpões, em determinadas cidades, para poder ter o fluxo de mercadorias, por exemplo. Quem fez esses estudos? Eu não sei, eu gostaria de resposta. A questão do Uber, do 99, não podia falar palavras de... Pode. Então, de mobilidade urbana. TIs fazendo isso, por exemplo. Nada contra os TIs. Mas você percebe que existe alguém ganhando dinheiro com mobilidade. De dizer, olha, esse percurso aqui, daqui até aqui é R$10, mas daqui até aqui é 20, daqui até ali é R$30. Olha o movimento que o Mercado Livre fez estrategicamente de instalar galpões em cidades estratégicas para poder dizer, olha, você compra seu produto hoje e chega amanhã. Tem gente que parou de comprar em determinadas empresas porque demora 15 dias. Eu sou um deles, tá? Eu quero que chegue amanhã. A gente tá com esse novo hábito, né? Sim. Então, isso tem um estudo de estratégias, por exemplo, eu trabalhei na Covid-19 também em projetos onde eu dizia assim, a doença entra por aqui, não por ali. Então, a gente tem essa capacidade de dizer como as coisas estão no espaço. É interessantíssimo, né? Depois de tanta observação, né, que acaba trazendo consciência tanto para o conselho, para a sociedade como um todo, vamos falar um pouquinho de reflexão, de inspiração. Qual conselho vocês dariam para os jovens geógrafos que estão ingressando agora na profissão? Façam geografia, confiem nela que vai dar tudo certo. Eu já sou no sentido assim, gente, olha, paciência. A geografia é uma mãe, são várias áreas. Eu acho que se permita conhecer algumas. Se você quiser mudar de área, muda de área, fica tranquilo. Só que dentro da universidade, valorize a extensão universitária. Eu participo de várias. Priorize saúde mental, que é importante para todos os profissionais, não importa quem. Mas saiba que dentro da geografia tem desafios, mas tenta participar de alguma associação, tenta ver seus direitos, tenta olhar essa questão do mercado de trabalho, mas também tentar dialogar com a realidade. Não dá para mudar o mundo com a sua geografia, não, mas um pouquinho dá, um pouquinho. Por exemplo, converse também, se possível, com o prefeito, com os secretários da sua cidade, se você tem interesse com a questão da prefeitura. Converse com as empresas, vai lá. Oi, tudo bem? Eu posso fazer? Gostaria de fazer estágio, eu tenho essa habilidade. Porque às vezes as pessoas nem procuram. Porque, eu não vou conseguir porque não é minha área. Não. Tenta conversar, tenta dialogar. Mostra suas qualidades. Acho que tudo isso vai ajudar. E não é só na geografia, são outras profissões também. E se tiver que mudar de área, muda de área. Dentro da geografia, mas fique na geografia.
É essa questão de ter paciência e saber que toda carreira é um processo. Leva-se tempo, não desistir na primeira dificuldade, porque nós sabemos que tudo requer um certo sacrifício da nossa parte também, principalmente se a gente não for herdeiro, não tiver alguns milhões na conta, então é necessário a gente ter paciência, não desistir, não fazer sozinho, nunca faça nada sozinho, consultar quem já está no mercado de trabalho há algum tempo, ir atrás de oportunidades, conversar, por exemplo, uma das vagas, eu fui o primeiro geógrafo a ocupar como estagiário uma vaga na prefeitura. Isso veio através de uma conversa com a secretária. Você vai ouvir, isso todo mundo fala, né? Vai ouvir muitos nãos e tudo mais, mas continua tentando, é isso, é tentar. A profissão, ela é um processo, a vida é maior que a geografia, então não vai salvar o mundo. Bem, a gente gostaria, mas não vai. Então, entender que tudo é um processo, não desistir, e encarar que haverá dificuldades, mas essas dificuldades elas são extremamente importantes. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, uma frase de Exu que diz que ele faz o erro virar acerto. Então é muito importante a gente tomar essa frase. Às vezes a coisa vai parecer errada, mas ela vai virar acerto, e às vezes o acerto também vira erro. E nesse processo a gente entende que a nossa profissão ela é um desafio e uma construção, e ficar bem diante disso, e aceitar o nosso tamanho, né? Formiga é formiga, elefante é elefante. A gente aceitar esse nosso tamanho, entender que as coisas não são de um dia para a noite, e que tudo é um processo. Acho que a gente sempre fala muito nessa palavra, né? Processos e processos. Aceitar isso com tranquilidade, para acalmar a cabeça. Esse tema da saúde mental, ela tá aí, acalmar o espírito e fazer sempre junto. Não faça nada sozinho, sempre junto. É isso, falamos para os jovens e agora como podemos tornar a valorização dos geógrafos mais visível, tanto no mercado quanto no sistema CREA-CONFEA. Visibilidade sempre, divulgação em massa. As redes sociais elas estão aí para tem esse papel de divulgar a profissão. E vai desde, parece besteira, mas é necessário a gente dizer, desde um TikToker, de objetivos você tem hoje nas redes sociais, estratégias para fazer esse tipo de produção. O sistema ele está começando a entender isso, então vai desde brincadeiras, por exemplo, de divulgações com gatos, que hoje pegou na mídia, tá no Instagram, gatos explicando a profissão, por exemplo. Eu vejo várias, inclusive gosto. Então, parece uma brincadeira, mas é algo que as pessoas assistem. Chama atenção. Chama atenção, entender como que as redes sociais estão se comunicando, também e associar isso às profissões, até para divulgar as profissões nas redes sociais, dizer de pessoas que a gente não sabia que tinha aquela profissão e ela tá aí, ela tem Sim. essa profissão também. É muito importante. Assim, eu acho que para valorizar, primeiro tem que tentar encontrar um jeito de fortalecer aquela profissão, tanto no mercado de trabalho quanto no sistema. O jeito de fortalecer mais fácil é por meio das associações. Tanto é que o Danilo já comentei antes, comento de novo, a gente está criando a Progel, sul de Minas. Temos a de Minas Gerais, que fica lá em Belo Horizonte. Temos a do Triângulo, Trialto, né? Isso. E Alto Paranaíba. Agora eu não me recordo. Mas eu sou geógrafo, mas eu sou péssimo em localização. Em localização, mas fica lá em Uberlândia. Não me reduz aí. Contradição. Acho que é a Trialto, mas assim, nesse sentido, fortalecer as associações. Tem a questão, por exemplo, de lá tentar dentro das... Por que não tem um geógrafo dentro das prefeituras? Porque cada prefeitura tem uma lei, chamada Lei de Cargos e Salários. A gente tem que tentar ter um movimento coordenado entre os geógrafos e até o próprio sistema CREA-CONFEA, da gente tentar colocar um geógrafo em cada prefeitura. Tem que tentar dialogar, tem que ter conversa. No mínimo, sabe? É uma questão assim... Tem sim a questão da formação continuada, que é importante, porque um profissional precisa ficar se atualizando. Tem a questão que não dá para ficar... não vou conversar com eles, porque eles não pensam como eu, então vou ficar distante. Não, gente, como a gente falou da parte da questão das
das equipes multidisciplinares. Tem que valorizar as equipes multidisciplinares, o saber de cada profissional, respeitar, saber os limites. Acho que tudo isso vai contribuir dentro dessa questão. Estamos chegando aqui já ao final do nosso bate-papo de hoje, né? Muito enriquecedor. Gostaria de pedir para vocês, né? Para a gente encerrar aí. Qual o maior sonho de vocês? A expectativa em relação ao futuro da profissão e ao reconhecimento do geógrafo? Eu falei isso um pouquinho na questão anterior, mas o meu sonho é que tivesse um geógrafo em cada prefeitura desse Brasil. Pelo menos um. Pode ser no mínimo uns 3. Porque... 7 7 é um bom número. 7 é um bom número? É um bom número. Mas nesse sentido de ter mais profissionais dentro do poder público. Porque começa tudo ali no poder público. Não é só também nas prefeituras, mas também dentro das agências, das instituições, tudo intergovernamental. Tudo bem que pode ter também nas empresas de topografia, de engenharia, de arquitetura, pode ter de agronomia. O geógrafo vai servir em vários momentos, dependendo da área, né? Queria que tivessem mais vagas de trabalho, queria que as pessoas procurassem as universidades, eu queria que as universidades procurassem também. Não é só jogar a culpa das pessoas que não procuram, mas também a universidade também tem que procurar também. Tivesse mais projetos de extensão dentro das universidades voltado ao próprio sistema CREA-CONFEA, mas também eu acho que a questão do CREA Júnior também ser mais, bem mais incisivo nessas questões com a população, porque aí começa a ter a difusão do conhecimento. Olha, essa profissão, e nossa, que legal, vou começar a fazer ela, não importa qual que seja, né? Mas nesse sentido, eu acho que pode contribuir bastante com a discussão. O meu sonho, essa pergunta é difícil. O meu sonho é que possamos construir um propósito dentro da geografia. E um propósito que é maior do que eu, Danilo Geógrafo, maior do que o Gustavo Geógrafo. E possamos conversar a AGB, a Progel, o Sistema Confrea-CREA, todos os lugares que faz uso da palavra geografia, da palavra geógrafo, possamos conversar em um propósito de nos fortalecer. E quando a gente se fortalece, a gente tem expressão. E se a gente não entende que a geografia é importante em nossas vidas, como que a gente vai dizer e vai solicitar ou, enfim, que a sociedade nos reconheça? Eu digo que o geógrafo, ele tem baixa autoestima. Pessoa extraordinária, faz várias coisas, tem um impacto, a pesquisa que ela faz, o trabalho que ela faz, mas ela se deprecia. Então, meu propósito, que a gente meu sonho, né, que a gente se valorize, tenha perceba esse alto valor, que é extremamente importante, se una para essas pautas de valorização profissional, da questão do mercado de trabalho também, que a gente se una. Não é porque você é licenciado que seu colega ali que é bacharelado, ele vai ficar para lá, não. O que você está fazendo? A gente perguntar para o colega que é de outra área. Então, o meu sonho é que no mundo ideal a gente possa se unir em um grande propósito de dizer que a geografia é importante para a sociedade brasileira, porque ela mudou a minha vida, ela vem mudando a minha vida, ela vem dando sentido, dando propósito, numa questão mais subjetiva, mas numa questão mais prática. Ela é o lugar que eu ganho meu dinheiro, que eu sustento a minha família. Então é um trabalho. E como todo trabalho, ele gera vida, é gerador de vida, produz e reproduz espaço também. Mas dizer que façam geografia, porque a geografia ela é extremamente importante. A gente não forma só, a universidade não forma só profissionais, mas forma um sujeito. Então e é muito importante a gente dizer, se reconheça como um trabalhador, não tem nenhum quesito menor você dizer isso, né? Se reconheça dentro da sua profissão, se chame pelo nome. Então, eu termino a minha fala dizendo que eu sou geógrafo. O que você faz? Eu não faço só mapas. É isso. Obrigado. Muito bom, vocês. Um assunto muito importante para mim, assim, foi de muito conhecimento, com certeza, né, Adília? Sim. E com certeza vai trazer aí muitas pessoas que vão querer entrar em contato com vocês. Como que eles vão poder fazer? Vocês podem deixar algum contato onde essas pessoas vão ter dúvidas, vão poder tirar essas dúvidas com vocês? O Instagram. Só que eu sou péssimo com redes sociais, já esqueci meu Instagram.
Não, o meu, eu tenho Instagram, eu tenho LinkedIn, é Gustavo Souza Marinho. Mas meu Instagram, eu lembro, é @gumarinho.gel. E como eu também faço parte da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção Local Alfenas, tem o Instagram da associação, que é arroba AGBSL Alfenas. Mas também a gente vai criar, o da Projeto não está pronto, mas a gente está planejando já em criar o Instagram, uma página no Facebook. Se vocês acharem o Gustavo, vai me achar também. O Danilo dá pra achar. Mas também, no caso da AGB, nós também temos uma revista, é Boletim Alfenense de Geografia. Eu acho que também, se alguém tiver uma possibilidade de mandar um trabalho, pode mandar. Participe do nosso evento que será em novembro. Da Jornada da Geografia, Isso. da Unifal. Vamos aproveitar para divulgar aqui. Claro. Com certeza. Exatamente. Isso. Meninos, engraçado, nós somos apenas entrevistadores aqui, não somos da área de engenharia, que é vasta, como nós falamos várias vezes, mas a percepção que eu tive nós entrevistamos vários engenheiros de 40 anos de profissão. E eles passaram pela mesma sede, vocês estão desbravando o mercado, abrindo, vocês não estão em São Paulo, nas capitais, estão no interior, no sul de Minas, né? Deu para poder sentir, não sei você, Marina, o mesmo engajamento, desafios, claro, proporções diferentes, realidades, momentos Brilho no diferentes, olho, né? mas eles passaram e desbravaram pelos mesmos desafios para poder trazer a consciência e disseminar aquela engenharia na época deles. Né? Foi muito bom ver essa diferença assim, etária, geracional. É muito importante porque traz revigoramento mesmo pra gente, né? Então é muita gratidão pela oportunidade de estar partilhando com vocês. A gente que agradece 12 vezes. Com certeza. Foi muito proveitoso esse podcast. Nossa, foi sensacional. Gostei. Muito obrigado, pela oportunidade. Acho que é isso. E para vocês que nos acompanham, acompanhem o nosso podcast para mais episódios sobre engenharia e temas relacionados. Falamos de redes sociais. Não esqueçam de seguir, curtir e compartilhar. Agradecemos os nossos convidados por compartilhar seus conhecimentos e experiências conosco hoje, que foi, como a Marina disse, extremamente enriquecedora. Não é isso? Com certeza. Agradecemos a todos por nos acompanharem e até o próximo episódio. Até o próximo.